seguidores online. Eu sou o William de Lima e olha que bacana. Hoje o Sol começa a nossa primeira série de conversa, de bate-papo com os candidatos a vereador e a prefeitura de Piracicaba. Servidor quer saber quem irá nos comandar pelos próximos 4 anos. Lembrando a todos que nós realizamos o protocolo de convite a todos os prefeituráveis de Piracicaba nesse ano de 2020. Alguns responderam dizendo que viria, que marcaram, outros responderam dizendo que não viria e teve também os que nem responderam. Eu quero registrar aqui os meus agradecimentos a todos os candidatos e partidos que responderam. Reitero os meus agradecimentos aos membros do Partido Patriota por essa demonstração de respeito. Então, lembrando que todos foram convidados. Tem em mãos aqui o protocolo, onde convido todos os prefeituráveis, todos os partidos que disputam a Prefeitura de Piracicaba. Então, eu converso agora com a representante do Partido Patriotas, a cidadã Érica Goga. Érica, bom dia, tudo bem? Bom dia, de Lima, bom dia. Maravilha. Érica, reitero os meus agradecimentos por essa demonstração de respeito para com o assunto servidores públicos de Piracicaba. E eu gostaria que a senhora falasse, a senhora tem 3 minutos para falar sobre as bandeiras do partido. O Partido Patriota é um partido novo no cenário político brasileiro e em Piracicaba. Ele, pelo nome, né, a trajetória toda do partido revela uma preocupação em valorização da pátria, né, do Brasil, em prol do nosso desenvolvimento. E no site existem alguns valores que eu acho que são muito importantes, que inclusive eu analisei muito antes da nossa filiação formal ao partido, referentes à promoção, né, dos valores da família brasileira, valores familiares, os valores da ética cristã. O Brasil é um país, né, de grande maioria cristã, então são valores que nós já sabemos, né, de todos os ensinamentos, de todas as religiões, na verdade, que comungam com essa ética, e que são muitas, mas também o partido defende essa liberdade de crença, essa liberdade de opção religiosa, conforme assegurado na nossa Constituição. O partido também está preocupado com as questões de maior acesso das pessoas ao mercado de trabalho, né? Então, é aquilo que a gente entende como uma pauta propositiva de desenvolvimento econômico, de promoção dos valores de liberdade econômica, as pessoas poderem abrir suas próprias empresas, seus próprios negócios. Então, desburocratizar, tirar aqueles impostos desnecessários, né, que são aqueles penduricalhos que todos nós pagamos, mas que impedem o crescimento do país, e a gente nem sabe para onde vai, muitas vezes, muitos desses impostos, na verdade. Então, acho que é um partido que está preocupado com o crescimento do país, de Lima. Então, nesse sentido, ampliar esse nosso mercado de trabalho, inclusive um mercado de trabalho que seja aberto para todos, né, de maneira formal, de acordo com os direitos que as pessoas têm assegurados na Constituição, para restringir essa coisa da informalidade, da marginalização, né, de pessoas que não têm acesso aos direitos básicos que estão previstos. Mas isso a gente só faz com uma liberdade econômica, né, com a promoção aí de quem gera também empregos, né, e não com o Estado sufocando quem gera empregos, que é o que acontece com o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro atua, a gente sabe, de diversas maneiras ali para achatar as pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo. Então, o partido está preocupado com isso. Acho que são um dos principais valores. Eu comentei um pouquinho, então, da ética, da questão familiar, da questão da liberdade econômica, e convido a todos que tiverem a curiosidade de conhecer mais do Patriota. O Patriota também... Ficou faltando um ponto. Obrigado pelo representante do Patriota. E o Patriota vem Acabou, com 3 minutos. O partido vem com quantos candidatos a vereadores? O partido está vindo com uma chapa bastante focada em diversas áreas, né? Nós temos pluralidade de candidatos, temos 25 grandes candidatos a vereadores,
defendendo diversas pautas importantes para Piracicaba. Temos um grupo muito forte, muito coeso, né? Também com uma participação feminina, né? Que já começa aqui com a nossa chapa para majoritário, que é uma proposta de renovação em Piracicaba. Lembrando que Piracicaba nunca teve em toda a história uma prefeita, né? Toda a história piracicabana é marcada desde o início, né, por prefeitos. Então, acho que a nossa chapa também está preocupada com isso. Demos oportunidade para todos. É claro que sem distinção nenhuma, a gente acredita que o ambiente político ele deve fortalecer essa competição entre os candidatos de um jogo limpo, na política todos tendo acesso a tudo, mas que participem sempre homens e mulheres, refletindo aí a nossa sociedade brasileira e os valores que nós acreditamos. Maravilha. Então vamos conhecer um pouco da chapa de candidatos a vereadores pelo Patriota. Nosso primeiro candidato convidado a sentar aqui na bancada é o meu amigo Quitolina, Luiz Américo Quitolina. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, de Lima? Luiz Américo Quitolina, fala um pouquinho de você para nós, de você, cidadão. Bom, meu nome é Luiz Américo Quitolina, tenho 61 anos, moro desde que eu nasci no bairro Alto, Cidade Alta, sou católico, sou formado em Química. O que mais? Piracicabana da Gema, o sotaque já dá para perceber. Quase 30 anos trabalhando na área de proteção aos animais. Aliás, estou num partido que se originou do PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, e transformou-se no Patriota. Legal, maravilha. Falando em partido, agora eu vou conversar então com o candidato a vereador. Então eu converso agora com o candidato Quitolina 51010. Candidato Quitolina, eu queria que o senhor falasse sobre as suas propostas enquanto candidato a vereador por Piracicaba. O senhor tem 2 minutos. Tá. Não tem como eu sair da proposta principal, que é a luta na proteção dos animais e do meio ambiente. Essa é a minha marca registrada, né? Agora, tem outras pautas que eu acho de fundamental importância para a cidade, que é uma crise hídrica que nós estamos vivendo não só em Piracicaba, mas no mundo, e nós estamos precisando fazer captação de água de chuva. E isso pode ser feito através de caixas, cisternas, tanques muito grandes, mas principalmente Piracicaba precisa ter a sua represa, porque quando chove muito aqui, o que acontece? A água não para em Piracicaba, ela vai embora, então nós precisamos ter essa água. E outra pauta também eu acho importante é políticas de energias limpas, né? Através de energia solar, nós tivemos energia eólica e através do biogás. Recentemente nós tivemos a Raizen inaugurando a usina de biogás numa cidade eu esqueci o nome, perto de Ribeirão Preto, né? Então você vê que as energias alternativas é o futuro. E também por uma arborização melhor na cidade que está muito deficiente. E isso, se nós não fizermos, afeta o microclima. Candidato, você ainda tem 40 segundos, fica à vontade para pedir voto, fica à vontade. Tá. Então, eu aproveito a oportunidade de pedir às pessoas que me conhecem, sabem que a gente tem que votar em candidato ficha limpa, nós temos que votar numa candidata, a prefeita, que lute contra a corrupção, que não roube. Por isso que eu apoio a Érica Gorga, é uma ficha limpa, tem um currículo invejável. Então, gente, vamos olhar por esse lado. Veja a vida progressa da pessoa antes de votar. Mais algo? Fala seu número. Meu número, 51010 Patriota, Quitolina. Obrigado, Quitolina. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado a todos vocês e aos ouvintes do Brasil. Dando sequência a essa forte chapa de candidatos à Câmara de Vereadores pelo Patriota, eu converso agora com Fabrício José Heitz. É Heitz, né? Isso. Polese. Fabrício, fala um pouquinho de você para mim, meu amigo. Quem é Fabrício? Eu sou Fabrício Polese, ele é casado há 21 anos já com a dona Tatiana, morador... Manda um beijo para ela, Fabrício. Tá acompanhando a gente? Tatiana, Dê um like aí para ela. Tatiana, eu te amo, viu?
Palavras fortes de um homem forte, hein? Mas você não pediu like pra ela. Tatiane, dá um like um joinha aí, dá um joinha aí. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Tatiane. Fabrício é natural de Piracicaba, nascido e criado, da Gema. Nascido e criado em Piracicaba, mais precisamente ali na região do bairro Secap. Torneiro mecânico, ferramenteiro há 25 anos e há 4 anos ativista político. Legal. E por falar em ativista político, então eu queria conversar com o candidato Fabrício. Candidato, o senhor tem 2 minutos para falar das suas propostas para a nossa Piracicaba, que adoramos tanto. O candidato Fabrício, em primeiro lugar, lutará em cima das pautas conservadoras e enfatizando a luta contra os fechamentos e bloqueios sociais que dilaceraram a nossa ordem de empreendedores, lojistas, atacadistas, varejistas e principalmente empresários do ramo de eventos. O Fabrício Polezi, no meio de toda essa pandemia, foi para a rua, se posicionou contra o vírus, fez carreata e o manterá esse posicionamento até que termine toda essa narrativa, toda essa história de pandemia. O senhor tem mais 1 minuto e 10 segundos. E dando continuidade, Fabrício Polezi também abordará pautas que enfatizam ideologia de gênero nas escolas públicas, a municipalização aqui da escola, do ensino, principalmente o ensino fundamental, e também uma guerra contra a indústria de radar, melhorando, dando fluxo para o trânsito da nossa cidade, aumentando a velocidade nas vias. São pautas que serão construídas durante o passar do mandato e eu creio que se a Érica Gorga, se ela tiver como prefeita, será muito mais fácil de nós podermos implantarmos essas propostas, essas leis e no tocante também à família. O Fabrício Polezi se posicionará sempre em defesa. Obrigado, candidato Fabrício Polezi, número 51038. Boa sorte. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. E dando sequência nessa fortíssima e cada vez ficando mais forte chapa de candidatos a vereadores nessas eleições de 2020 aqui em Piracicaba, eu tenho o prazer de conversar agora com a missionária do ônibus, Dani Fernanda. Dani, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Meu anjo, fala um pouquinho de você para nós. Você é de Piracicaba? Sou nascida na cidade de Baços, interior do estado de São Paulo, e estou há 20 anos na cidade de Piracicaba, onde eu constituí família, tenho filhos, meus irmãos, sobrinhos e natural de Piracicaba. Do coração piracicabano, Coração né? piracicabano. Fala para mim, como você veio parar aqui, assim, que bons ventos atrás para Piracicaba? Na realidade, meu pai, ele veio para cá através de trabalho, né? Porque a cidade é uma cidade pequena e pela falta de emprego, ele veio para trabalhar como motorista no transporte público e ficamos por aqui mesmo. Se apaixonou por Piracicaba. Sim, todo mundo se apaixona por Piracicaba. Quem não resiste a esse pedido de casamento dessa noiva colinense maravilhosa? Com certeza. Né? Maravilha. Mas agora então vamos conversar com a candidata missionária Dani do ônibus, missionária do ônibus, a Dani Fernanda, número 51100. Sim. Candidata, a senhora tem 2 minutos para falar sobre os seus projetos para a cidade de Piracicaba. Acorda, Piracicaba! Desperta, povo! O tempo de mudança é agora. Vote 51100. Bom, como eu tenho um trabalho dentro do ônibus, eu vejo a dificuldade do transporte público. E uma conversa com a nossa candidata Érica Gorga, prefeita, nós conversamos referente ao contrato, né? Eu não posso trazer uma nova empresa, mas eu posso buscar, junto com a prefeita Érica Gorga, a melhoria no transporte público. Também temos um projeto do gabinete móvel, a qual nós iremos colocar um veículo comprado
com o próprio custo, né, custeado com o próprio custo, e onde nós iremos colocar esse veículo para estar em bairros, buscando, né, a sua dificuldade de cada bairro, trazendo para o gabinete a necessidade de cada. Então, nós iremos atender a cidade de Piracicaba geral. Então, não vai ficar trabalhando simplesmente em uma área, se beneficiar simplesmente um bairro. Nós iremos beneficiar todo o bairro de Piracicaba. Iremos apoiar as ONGs de animais, temos também o projeto de motocross, né, de trazer eventos, né, do motocross, do kart. Nós estamos com esse projeto do motocross, né, de trazer uma modalidade, né, de esporte, né, e de cultura para a cidade de Piracicaba, que está muito parada, realmente não tem. O piracicabano ele precisa sair, então o Piracicaba precisa aprimorar, trazer essa ferramenta. Mas focando no transporte público, a nossa candidata a prefeita Érica, ela tem uma ferramenta espetacular para todo o piracicabano. Conversei com a candidata a vereadora missionária do ônibus, Dani Fernanda, número 51C. Obrigado, candidata. Essa é a chapa patriota, hein? E dando sequência na força dessa chapa que disputa as eleições em Piracicaba em 2020, eu converso agora com meu amigo, esse eu conheço, quem não conhece meu amigo, meu irmão, Guaraci Ribeiro Filho, 51193. Guaraci, tudo bem? Tudo bem, meu amigo de Lima? É um prazer estar aqui com você, sendo recepcionado por você, por sua equipe, né? E estar aqui ao lado da nossa candidata, nossa querida candidata do Patriota, Érica Gorga, né? E, como vocês sabem, de Lima já comentou, eu sou bombeiro há mais de 27 anos já. Quanto tempo aqui em Piracicaba, meu irmão? Só com o trabalho de bombeiro, 27 anos. Só em Piracicaba. Só em Piracicaba? Só na cidade de Piracicaba. A minha idade. A sua idade. Somos jovens ainda. E só de bombeiro tem 27 anos. Trabalhei nas viaturas de incêndio, salvamento, resgate e atualmente trabalho com um programa educacional do Corpo de Bombeiros muito importante, que é uma das bases do Patriota, a educação. Com a educação e educação secundária. Calma aí, antes de falar do Patriota, partido que eu respeito muito, Sim. falando como cidadão, daqui a pouco eu vou falar como candidato. Joia. Vou aproveitar essa oportunidade de falar como cidadão. Corpo de Bombeiro. Certo. Você é piracicabano? Sim. Da Gema? Não, eu sou... O que acontece? Os meus pais são de Piracicaba, são da Gema, mas meu pai trabalhava na Dedina aqui, a grande Dedina da Piracicaba, todo mundo conheceu, e ele foi fazer uma obra em Campinas. Minha mãe estava grávida, meu pai amava minha mãe, amava a sua família, ele levou a minha mãe para Campinas. Aí o que acontece? Eu acabei nascendo em Campinas, mas eu nasci e retornei para Piracicaba assim que acabou o trabalho do meu pai. Um campineiro. Sim, com certeza. Legal, maravilha, maravilha. Meu irmão, então, como você falou do partido, eu preciso ser fiel a todos os candidatos que passaram aqui. Sim. Eu tenho que ir no policial, porque senão eu ia ficar 2 horas aqui batendo papo com esse grande amigo, meu irmão. Então, agora, com o candidato Guaraci Ribeiro Filho, 51193, candidato, o senhor tem 2 minutos para falar sobre suas propostas para Piracicaba. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Bombeiro Guaraci, meu número é o 51193. Meu partido é o Patriota, estou aqui com a minha candidata a prefeita, a Érica Gorga. Então lembre-se, se vocês querem mudança na cidade de Piracicaba, querem mudança na política piracicabana, vote no 51. Nos candidatos do Patriota. Aqui nós vemos muitas coisas que são feitas, legislações mal elaboradas, né? E às vezes até são legislações boas, mas não são fiscalizadas. Você pega a vaga para deficiente físico, elas são irregulares, não são feitas de forma correta, né? Hoje em dia nós temos que melhorar as ciclovias para melhorar o fluxo da cidade aqui para as pessoas, né? Incentivar o transporte alternativo, que não acontece na nossa cidade. Melhorar a política de uma forma mais abrangente, visando o cidadão e não o político. Nós temos que trabalhar para a população, não para o nosso umbigo, para nosso ganho. Sou contrário
a essa coisa da reeleição, né? O cara fica 10 anos na mesma coisa e não faz nada para Piracicaba. O cara só quer ganhar o salário. Eu estou para fazer a diferença. Eu vou, logicamente, trabalhar para o cidadão piracicabano. Não sou do bairro A nem de B, sou da cidade de Piracicaba. Então, cidadão, se você quer um político honesto, vocês podem me ver na minha carreira, 27 anos, cheio de elogios, cheio de laureas, né? Então, não tenho uma punição no meu currículo e vou continuar assim na política piracicabana. Então, conto com seu apoio, conto com seu voto, cidadão. Vote nos candidatos 51, na nossa querida prefeita, candidata prefeita aqui, Érica Gorga, número 51. E vote no Bombeiro Guaraci, 51193. Obrigado, candidato. Boa sorte. Muito obrigado. Muito bom, hein? Essa é a chapa de candidato a vereadores pelo Patriota. E daqui a pouco eu vou conversar com a Érica, mas agora ela está aqui como representante do partido. Daqui a pouco eu vou ter uma conversa muito bacana com ela. Vou enquadrar ela, colocar ela na parede. Vou falar com a candidata daqui a pouco. Mas antes eu vou conversar agora com o meu amigo Juliano Pedro, 51400. Juliano, maravilha? Maravilha. Obrigado pelo convite. Obrigado eu que agradeço vocês de aceitarem estar aqui valorizando esse tema para mim tão importante que é o servidor público. Juliano, você é piracicabano, você cai em Piracicabano, né, velho? Piracicabano, o lugar onde o peixe para. Da Gema? Gema. Nadou no rio já? Oh, não, ainda não tive essa oportunidade. Você é da onde? Que bairro? Jardim das Flores. Fala um pouquinho quem é você para nós. Sou Juliano Pedro, 51400, tenho 35 anos, casado com a Sônia Regina Salmazzi, sou formado em administração, marketing... Não, EP. Oh. Marketing, social media e tenho uma linha teológica também, formação teológica, teologia. Legal, parabéns. A gente brinca, pergunta no Unimep, porque é uma grande faculdade. Mas quando fala EP, a gente sabe que o nível ali... Sem dúvida, é exigente. Eu tenho um irmão que fez e ele falava, gente, por que eu não fui para a Unimep? Porque ali é uma espartana, né? Sem dúvida, espartana. sem dúvida. É Parabéns, muito exigente. parabéns, Obrigado. Gente. Eu conheço por tabela e sei que não é para qualquer um ostentar o diploma da IP. Então vamos conversar com o candidato Juliano. Candidato Juliano Pedro, 51400. O senhor tem 2 minutos para falar das suas propostas para a Piracicaba que adoramos tanto. Bom, minhas ideias de proposta é ser representativo, ser consistente. Para mim, eu entendo que o funcionário do povo está para servir o povo. O povo vai ser o patrão. Uma das propostas que eu tenho também, ideias, é criar um canal de comunicação com a população, que seria as redes sociais. Uma linguagem bem mais clara, objetiva, para que a população tenha esse contato, tenha esse feedback. Outras propostas que eu tenho é a questão da revisão do plano diretor, que para mim é a mais relevante de todas. Ter uma fiscalização, analisar. Outras propostas que eu tenho é a revisão do plano diretor municipal, que, no meu ver, é a proposta mais relevante para se debater. Tenho também a ideia de criar um diálogo com o sindicato e representantes, a questão do jovem, criação de emprego e apoio ao empreendedorismo. Uma outra ideia também é a criação do gabinete no sentido de apoiar os empreendedores. Tá? No sentido que toda a questão de dúvidas ou fiscalização abusiva, no caso o empreendedor tiver, ele pode entrar em contato com a gente e a gente vamos estar conversando, analisando toda a situação que é necessário a ser resolvida. A princípio é isso aí. Conheça mais as minhas propostas na minha página do Facebook, que é Juliano Pedro. Lá vai ter as informações, vídeo, e vamos estar analisando sobre mais essas propostas. Maravilha, obrigado, candidato Juliano Pedro. 51400, boa sorte. E agora chegou o grande momento de eu conversar com a candidata à Prefeitura de Piracicaba pelo Patriotas, número 51, Érica Gorga. Eu vou até sair da bancada aqui, eu vou tomar aqui o tambor, eu vou mudar aqui. Nós temos algumas perguntas
diferenciadas. Deixa eu me preparar aqui. Agora é com a candidata. Érica, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, De Lima. Maravilha. Candidata, obrigado por participar, por prestigiar o nosso canal e a nossa categoria. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou ler, porque são perguntas que nós iremos fazer a todos os candidatos que aceitaram o convite do Sol. Então, eu vou ler porque para ser fiel a todos os candidatos, ok? Ok. E eu tenho uma pergunta pessoal que eu gostaria de fazer no final, que é relacionado à categoria de servidores públicos. Tá bom? Então, eu quero registrar aqui os nossos agradecimentos à nossa equipe de jornalistas que nos auxiliaram na elaboração desse programa, a Marília Ferreira, a Renata Perazzoli e ao Alexandre. A primeira pergunta é, candidata, a senhora é favorável à proposta de emenda constitucional da reforma administrativa que abrange os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade para novos servidores, acaba com a carreira, precariza o serviço público, deixando vulnerável os serviços essenciais da administração pública, podendo trocar o quadro de pessoal de acordo com a vontade política? Olha, De Lima, esse tema a gente sabe que é um tema muito delicado na sociedade brasileira. E eu tenho uma preocupação imensa nessa área, até por todo o trabalho pregresso que eu realizei na minha trajetória profissional, sempre defendendo uma maior proteção dos fundos de pensão, inclusive dos servidores públicos, né? Inclusive, sobretudo, dos servidores públicos. A questão dessa emenda é uma emenda que agora eu não estou acompanhando diariamente o andamento no Congresso com relação aos debates das pautas do que está sendo alterado no âmbito legislativo. Nós sabemos que um projeto entra no Brasil de uma forma, né, e após todo o trâmite legislativo se transforma, né, de outra forma, né, de outra maneira. Então, a minha visão geral sobre o tema é o seguinte: nós temos que pensar num sistema de aposentadoria que seja um sistema de longo prazo. E nós temos alguns desafios no Brasil que são baseados na realidade, né, nos números, que são fatos incontestáveis. Quais são os fatos incontestáveis? A população brasileira está vivendo mais, com isso nós temos gastos maiores para cobrir a aposentadoria de todo mundo, porque hoje a expectativa de vida é maior. Outro fato que também é incontestável é a questão do número de nascimentos, né? Nascem menos crianças no Brasil hoje, menos filhos por mulher do que alguns anos atrás. Eu acho que hoje a taxa de natalidade no Brasil está em torno de 2 filhos por mulher e até caindo. Então, você veja, a gente tem muitas vezes, se abaixar essa expectativa de nascimento, você tem que, uma própria criança, quando ela for trabalhar, ela vai ter que gerar renda para custear a aposentadoria do pai e da mãe, né? Então, e muitas vezes a gente não tem uma reposição. Tudo isso para dizer o quê? Que nós temos que ter um sistema de aposentadoria no longo prazo, que a geração de renda, né, de dinheiro com o pagamento dos impostos custeiem todo mundo que está se aposentando. Então, isso é um problema previdenciário que todos os países do mundo evoluído, mais desenvolvidos, estão passando, e nós temos que passar no Brasil. O nosso sistema de aposentadoria hoje, ele é um sistema deficiente, né? Ele é um sistema que não tem as melhores regras para todos. Ele é um sistema que precisa reformar. Então, você é a favor da reforma, Érica Goiga? Sou a favor da reforma do sistema de previdência. Agora, a grande pergunta é como? Como vai ser feita essa reforma? E aí, eu concordo com alguns pontos que você suscitou, porque acho relevantíssimos. Nós não podemos simplesmente aniquilar, né, a estabilidade funcional de todo e qualquer servidor público. Isso não pode ser feito desta maneira. Não pode ser feito dessa maneira pelo problema que a sua pergunta já traz, que é a questão da suscetibilidade política do servidor. Ele não pode ficar suscetível a ser mandado embora, né, simplesmente por uma diferença política com o candidato que se elegeu para ocupar aquele
poder público, né, a chefia do executivo, por exemplo. Por quê? Porque quem ocupa a chefia do executivo, a gente sabe que é um cargo temporário, ele se elege ali por 4 anos, e quem vai trabalhar num estado concursado, sobretudo, que demonstrou que tem o conhecimento para ocupar aquela função, ele ingressa para trabalhar por longo período de tempo. Então, a gente não poderia, numa legislação, a meu ver, deixar essa pessoa simplesmente sujeita às oscilações do poder do executivo. Você tem que ter uma legislação, é claro, que cobre do servidor produtividade, como todos os trabalhadores da esfera privada têm. O que eu acho que é uma das tônicas e um dos desafios de discussão na atualidade brasileira é que você não pode também que a pessoa permaneça empregada sem estar produzindo. Então, o servidor público, até por ele ter passado num concurso, né? Estou falando aqui dos concursados, né? Eu acho que os comissionados são um capítulo à parte que nós temos que explorar separadamente, tá? Sim. Então, o funcionário público que é concursado, que demonstrou ter um conhecimento no momento ali do exame, que passou por provas de seleção, que tem uma carreira, né, de Estado, ele tem que ter, é claro, fazer jus àquilo que ele foi aprovado, que foi o concurso público. Ele tem que continuar com a produtividade. Nesse sentido, eu acho válido, sim, quero me posicionar de maneira categórica, que eu acho válido, sim, uma mensuração da produtividade do servidor público, até para ele poder aprimorar no próprio trabalho, porque ninguém quer ficar no próprio trabalho sem evoluir na carreira profissionalmente. Então, você tem que ter um plano de carreira, que foi algo que você mencionou. Não se trata de simplesmente acabar com o plano de carreira, se trata em realizar um plano de carreira que seja racional, que as pessoas vão evoluindo e vão subindo nesse plano de carreira vão subindo, progredindo na hierarquia do servidor público, é o que eu quis dizer, conforme a sua produtividade e conforme também o seu conhecimento, porque se o servidor público ele se prepara melhor, ele faz cursos, ele se aprimora, é justo, é claro, que ele vá galgando, né, maior espaço na carreira. Então, eu acho que isso é uma preocupação fundamental, tá? Que tem que ser pensada, não pode ser simplesmente da forma como você falou, acabar com isso, principalmente nas carreiras que são mais suscetíveis a indicações ou influências políticas, né? Eu acho que é importante ter certas carreiras com estabilidade. Agora, o outro capítulo, a parte, é a questão dos servidores comissionados, né? Que, então, né, a gente tem que ter uma maior racionalização dessa área. Eu ia pedir para a candidata ser um pouco mais sucinta. Tá. Nós temos o tempo e ali eu tenho algumas outras perguntas. Desculpa, obrigado. Não, só para concluir. O servidor comissionado, ele está, sim, pelo próprio nome que já diz que ele é comissionado, suscetível à indicação política. Então, quando você tem uma preocupação de enxugamento dos cargos comissionados, que são muitos no Brasil e são em excesso, né, a gente tem que tomar cuidado para isso não extrapolar para todos os servidores. Mas eu sou a favor, sim, hoje, do enxugamento da máquina pública, no que diz a vários cargos de comissão, que a gente sabe que estão ali simplesmente para dar vazão a diversos políticos, a ficar indicando um monte de gente que muitas vezes não tem a competência para ocupar o cargo, mas que estão lá para compor uma coalizão que quer dominar o poder político, como acontece em Piracicaba, por exemplo, que eles já estão aí há décadas no poder. Então, nesse diapasão, né, nesse tipo de raciocínio, eu sou favorável a uma revisão da regulação da legislação. Ok. Segunda pergunta. No ano passado, o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional 06/2019, da reforma da Previdência no governo de Jair Bolsonaro. Nesse ano, em junho, o Executivo elaborou uma proposta de aumento de 11% para 14% a alíquota de contribuição do servidor público municipal ao IPASP, o governo municipal, ao PLC 0420. Enviado do Poder Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba, de forma não completa, sem o cálculo atuarial, e nem mesmo a forma de financiamento do regime próprio da parte patronal. Foi aprovado e sancionado sem ao menos entender os requisitos mínimos, principalmente aos que assumem seus cargos a partir de 2003 e vão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual a sua posição diante dessa aprovação que acarreta prejuízo aos servidores?
Olha, De Lima, esse é um assunto muito importante. Eu tenho escrito na minha trajetória acadêmica, já publiquei diversos artigos, inclusive no jornal O Estado de São Paulo, tratando de temas de aposentadoria, tá? E proteção de aposentadoria de servidores públicos. Acho que você levantou uma questão de suma importância, que é saber como é que é financiado o sistema da aposentadoria. Hoje a gente sabe que muitos desses recursos que são coletados, né, que houve o aumento da alíquota, como você disse, eles não são bem geridos. Eu acho que essa é uma questão fundamental que tem, ao longo dos anos, feito com que, além, né, dos problemas que eu já falei, que é de longevidade maior da população brasileira e menor número de nascimentos, que esses exigem, sim, uma revisão do nosso sistema de previdência periodicamente, porque a característica demográfica da população brasileira está mudando. Além desses problemas, a gente tem o problema da má gestão dos recursos. Quer dizer, se você coleta tantos recursos agora e gere de forma inadequada, daqui a pouco tempo você tem que ter uma revisão de novo e aumentar a alíquota para captar mais recursos para poder financiar a aposentadoria de todo mundo, porque os recursos não estão sendo bem geridos. Então, a pergunta é, nós temos um problema de gestão de aposentadoria no Brasil? Sim. Eu acho que esse é um dos problemas que tem que ser abordados. Inclusive, eu estive, trabalhei nos Estados Unidos durante 5 anos da minha vida, analisando regulação e legislação de fundos de aposentadoria nos Estados Unidos, participei de processos. Uma coisa que pouca gente entende, né, porque não se divulga muito no Brasil, é que, por exemplo, os desvios da Operação Lava Jato, revelados pela Operação Lava Jato, eles influenciam diretamente a aposentadoria dos trabalhadores. O montante que foi desviado de recursos da companhia Petrobras, ele afetou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores. Houve uma redução do FGTS desses trabalhadores. Muitos fundos de aposentadoria de servidores públicos e funcionários contratados pelo Estado, né, que trabalharam Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, outras sociedades de economia mista, enfim, e empresas públicas, sofreu um baque na aposentadoria, porque os recursos dessas empresas e a aposentadoria desses servidores, desses trabalhadores, foi muito mal gerida e foi desviada em esquemas de corrupção. E isso não acontece somente com a Petrobras, não acontece somente com fundos dessas grandes empresas públicas ou sociedade de economia mista. Isso acontece nos fundos também dos recursos das prefeituras do Estado de São Paulo. Então, eu já documentei, já redigi um artigo publicado no Estado de São Paulo, para quem quiser conhecer, se chama Assalto às Aposentadorias, tá? Que foi publicado, agora não me lembro a data, mas talvez tenha sido algo de 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando foi revelado um esquema de desvio de recursos de aposentadoria de servidores públicos pelo Ministério Público, de prefeituras paulistas, e tinha uma lista enorme de prefeituras paulistas envolvidas, prefeituras do Estado de São Paulo, inclusive aqui da nossa região, em Piracicaba. Então, é claro, quando você tem um sistema desse que não está cuidando, gerindo de maneira apropriada os recursos que os servidores públicos coletam, vai faltar para a aposentadoria deles. E aí, na sequência, porque o dinheiro é mal gerido, não vai ter para pagar a aposentadoria, eles vão querer, é claro, aumentar a alíquota. E isso é algo que tem que ser revisto. Tem que ser revisto como, De Lima? Tem que ser revisto com um sistema de auditoria na gestão desses recursos, né, de aposentadoria. Tem que ser revisto com regras mais avançadas de independência na gestão desses recursos, que são regras que existem nos Estados Unidos, existem em países da Europa, mas não existem hoje no Brasil. Não existe nem na nossa legislação federal, porque isso é importante a gente pontuar aqui. Eu, como professora de Direito, aproveito essa oportunidade de estar falando com os servidores públicos, que a nossa legislação municipal muitas vezes depende da legislação que existe no Brasil na esfera federal e na esfera estadual. O municipal fica, às vezes, com as mãos amarradas. Por quê? Porque ele tem que seguir as leis federais. E as nossas leis federais de proteção à aposentadoria dos servidores públicos não são boas o suficiente para proteger e dar segurança
para a aposentadoria desses servidores públicos. Inclusive, isso foi uma das minhas propostas quando eu comecei, né, a participar da política ativamente nas eleições passadas, quando eu saí para deputada federal em 2018 e conquistei 33.425 votos. Fui a deputada federal por Piracicaba, a mulher piracicabana mais votada por piracicabanos da história. Quase fui eleita, né? Fiquei suplente de deputada federal. Um dos meus temas era esse, né? Propor melhoramentos na legislação federal no regime das aposentadorias, para a gente fechar essas possibilidades de má gestão e desvio de recursos, para ter maior proteção dos servidores públicos. Então, nesse sentido, eu sou favorável a uma revisão da legislação, mas não na linha unilateral que está sendo feita hoje. Né? Eu sou favorável a ter um remanejamento, uma reorientação das formas como esses recursos são geridos, para garantir de que haja esses recursos para o pagamento da aposentadoria de quem contribuiu. Maravilha. Terceira pergunta, candidata. Se eleita, de que forma a senhora irá fiscalizar o SEMPEM, Serviço Municipal de Perícias Médicas, diante das inúmeras denúncias e reclamações dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, como nos deferimentos dos atestados médicos, reduzindo licença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios concedidos por moléstias ou doenças ocupacionais realizada pelo perito médico do SEMPEM? Então, Delima, esse assunto tão importante nos dias de hoje, que é a questão de saúde das pessoas. Como você sabe, eu me apresentei aqui, eu sou advogada, especializada em legislação comercial, previdenciária, contratos públicos, né, com atuação na área anticorrupção, que é meu forte. Atuei, né, em processos relacionados à Lava Jato, inclusive nos Estados Unidos. Então, minha área é essa área, anticorrupção. Com isso, eu quero dizer que nós vamos combater qualquer forma de desvio de conduta que não seja relacionada ao conhecimento técnico, né? Agora, com relação na área de saúde, que não é a área da minha formação, né, eu compus chapa e tive a honra de ter conosco, né, que aceitou o nosso convite, o nosso candidato a vice-prefeito, o doutor Jair Leite, que é um médico de grande reputação, um piracicabano, que já atendeu milhares de piracicabanos e conhece a área de saúde e vai poder nos assessorar melhor para te dar uma resposta mais completa nessa área de perícias médicas, porque realmente não é uma área do meu conhecimento técnico, né, enquanto área de atuação. Então, nós vamos compor com uma equipe técnica para poder apurar esse tipo de informação que você está nos dando, né? Hoje, nesse momento, eu não tenho informações suficientes para avaliar como são conduzidas essas perícias médicas. Entendo que pode haver problemas que devem ser, sim, apurados. Nós vamos ter uma equipe especializada, uma boa equipe, né, na área de saúde, para estar acompanhando todas as denúncias de eventuais irregularidades que possam acontecer nesse assunto tão importante que envolve a perícia, né, das condições de saúde dos servidores. Mas o que eu posso dizer, então, é que como eu irei proceder? De forma técnica, atuando sempre com relação à melhor medicina, nos cercando dos profissionais de saúde, para poder realizar perícias isentas, mas perícias que sejam bem fundamentadas na área técnica, né, de acordo com o conhecimento médico. Agora, o que eu posso dizer, né, em relação a eventuais irregularidades é que nós sabemos, né, que quando um mesmo grupo político ocupa o poder por tanto tempo numa cidade, né, como está acontecendo em Piracicaba hoje, né, que o mesmo grupo político está no poder por 16 anos e ainda quer se perpetuar por 20 anos e ainda estão, né, é claro, brigando na justiça para poder sair com a chapa, para tentar ficar por 20 anos no poder, é claro que vai existir problemas aí na indicação dos cargos comissionados. E isso nós vamos ter que apurar em todos, para saber se todos estão atuando de acordo com o conhecimento ou se existe de fato, como você me revelou aqui, uma orientação política na condução de eventuais análises, né, de atuação dos servidores públicos ou de perícias, que é algo que nesse momento nós não podemos nos
posicionar por não termos todas as informações, mas é algo que nós julgamos que tem que ser revisto em Piracicaba. Porque, Candidata, a minha preocupação, isso é conversar com uma professora, ela tem 1000 exemplos, é rica em exemplos, quer deixar tudo bem explicado. Minha preocupação é só com o tempo. Claro. E tem ainda uma pergunta Vamos que lá. serão feitas, na verdade são 5 perguntas, 4 elaboradas pela minha assessoria, né? Sim. De comunicação, e uma pessoal minha, mas que eu vou estar fazendo para todos. Pode dar. Mas a minha preocupação é só com o tempo. Vamos lá, vamos ser mais sucintas. Obrigado. A última pergunta da minha assessoria, depois vem a minha, a Lei Complementar 173 restringe a contratação de novos servidores públicos e os reajustes da categoria, ressaltando que é um direito constitucional, e a senhora como professora de Direito sabe isso, no mínimo, a revisão anual dos vencimentos salários dos servidores. Como você avalia a eficácia dessa lei? Eu acho que é uma questão polêmica. O reajuste anual no Brasil, instituído como lei, ele deve ser pensado num ambiente de pandemia. Eu tenho muita preocupação, viu, de Lima, com a questão da queda da arrecadação nas prefeituras, que foi colossal, porque devido à política implementada pelo PSDB, né, de um fechamento, né, muito maior do interior paulista, inclusive em relação à capital. Nós sabemos aqui, nós temos uma divergência sim com a política que foi realizada pelo PSDB, porque a princípio pautaram aquela política e justificaram a política com base numa ciência, e depois o que a gente viu foi a capital do estado de São Paulo sendo aberta muito antes do que o interior paulista, enquanto que ali o epicentro da contaminação do coronavírus era na capital e ela foi aberta muito antes. Quer dizer, o interior paulista, Piracicaba, foi obrigada a fechar junto com o fechamento da capital, e depois a capital abriu e nós permanecemos fechados. Quer dizer, não houve racionalidade na gestão da pandemia do PSDB. É injustificável por qualquer parâmetro. Então, quando acontece um negócio desse, é claro que no município vai cair a arrecadação, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente não está conseguindo pagar sequer as contas mensais, quanto mais IPTU, que é uma das principais fontes de arrecadação da prefeitura, ISS também comprometido, e com isso vai faltar dinheiro, é claro, para pagar os servidores públicos, para fazer o reajuste. Então foi criada um grande pandemônio nessa pandemia, que para o gestor que analisa as contas do município, vai ser um verdadeiro trabalho ali de matemática. Por isso que a gente tem que ter uma equipe forte em cálculo, uma equipe racional, para tentar levantar Piracicaba, tentar fazer Piracicaba crescer novamente, porque foi feita uma destruição em massa, né, dos empregos aqui em Piracicaba, afetando novamente os servidores públicos que estavam lá trabalhando em suas casas, mas estavam trabalhando. E, é claro, merecem ter a sua devida remuneração, mas eles têm que ter a consciência que o grupo político que os governa é responsável também por pagamento, e esse grupo político não fez a gestão dos recursos de Piracicaba da melhor forma para possibilitar que os servidores sejam pagos e sejam remunerados de acordo com os nossos índices de inflação, que deveria ser justo para toda a sociedade. Mas quem ficou também muito prejudicado, além do servidor público, que tem essa parte da estabilidade funcional, foi o trabalhador da iniciativa privada, né, que paga os impostos para poder pagar os servidores públicos. Esse trabalhador da iniciativa privada, ele perdeu o emprego. Quer dizer, agora nós estamos no seguinte dilema, e é um dilema que a gente tem que enfrentar conversando com todas as categorias. Os servidores públicos que trabalharam honestamente durante a crise, seguindo as normas sanitárias, eles, pela lei, teriam esse direito a pequeno reajuste, mas os servidores da iniciativa privada, eles não puderam trabalhar porque eles ficaram em casa, foram obrigadas as empresas a fecharem, e aí eles não estão recebendo nem aquilo que eles recebiam quando eles estavam empregados, e não estão conseguindo pagar as próprias contas. Então, enquanto sociedade, a gente tem que se preocupar com o global. É claro que eu me preocupo muito com o servidor público, até por minha própria formação, conhecer as leis, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com o servidor privado, com o trabalhador privado, né, da esfera privada, e nós vamos ter que ter um diálogo com todo mundo para nós sabermos equacionar esse problema em Piracicaba. Candidata, minha última pergunta, e é uma pergunta muito pessoal. Eu sou servidor público há 22 anos, eu sou guarda civil, e graças a Deus, nós temos a Lei Federal 13.022.
E a 13.022, ela dá o comando da guarda a um profissional de carreira, a um servidor de carreira. É simples. A minha instituição, ela tem 2 pilares, a disciplina e a hierarquia. Sim, fundamentais, aliás. Disciplina é o respeito às normas. Hierarquia, uma cadeia de comandos aonde o subordinado se inspira no superior hierárquico. Trocando miúdos, graças a Deus não vai cair ninguém. A lei federal proíbe que a senhora, uma vez eleita, coloque alguém, faça cair alguém de paraquedas como comandante da guarda. Isso é muito bom para nós, servidores da guarda. É uma categoria diferenciada, não melhor do que as demais, mas diferenciada. Nós trabalhamos 12 por 36. Nós, quando estamos em trajeto de casa ao serviço, nós estamos uniformizado, então é fácil ser identificado e aí automaticamente fácil ser acionado e não podemos omitir socorro. Diferente do enfermeiro. O enfermeiro está no trajeto da sua casa para o pronto-socorro, é um cidadão vestindo branco. Ninguém sabe se é um pai de santo, que raios é aquilo, então não vai acionar ele. Eu tenho certeza que se ele vê algo, um mal súbito, ele vai socorrer. Se for servidor, eu não tenho a mínima dúvida, mas ele não vai ser acionado pelo cidadão. Já o guarda, no seu trajeto, seja de ônibus, seja de carro, ele vai ser facilmente identificado. Então nós somos uma categoria diferenciada. Nós somos uma categoria que estamos na linha de frente, na troca de tiro com a criminalidade, no enfrentamento com a marginalidade, para garantir, segundo Maslow, a hierarquia das necessidades humanas, a hierarquia mais... A segunda hierarquia, que a primeira é a necessidade fisiológica, a segunda é a segurança. Então nós somos um servidor diferenciado cujo quem estiver ao comando da guarda vai refletir internamente e hierarquicamente todo o futuro da instituição. Não vou falar corporação, que nós somos militares. Então, o nome, graças a Deus, repito, com juízo de valor meu, nós temos a Lei Federal 13.022 que proíbe o prefeito, como ocorreu. Piracicaba é uma das instituições mais antigas do Brasil, a Guarda Civil. Nós temos 117 anos. Nós somos exemplos, Piracicaba é exemplo para o país. Eu brinco, eu dei aula de Direito para a Guarda, eu sou formado em Direito, eu dei aula de Direito para a Guarda durante 5 anos, em várias cidades. Hoje eu sou instrutor de técnicas policiais. E eu brinco dizendo que todas as cidades do Brasil, se existe uma Guarda Civil Municipal, é filha de Piracicaba. Se não for filha, é neta. Porque se nasceu daqui. Conceito Guarda Civil Municipal é algo piracicabano. Mas nós ainda estamos aquém em alguns aspectos. Por exemplo, e essa é a pergunta de suma importância que eu faço para a senhora. A resposta da senhora vai refletir no futuro da Guarda. Por quê? Porque diferente de um secretário de Educação, que só vai lá ficar atrás da mesa, despachar, ele não põe a mão na massa, ele não pega o giz e ele não vai para o quadro negro, ele é administrativo. O nosso comandante ou comandante veste a farda, é da corporação, vai para a viatura, vai patrulhar. O nosso comandante não pode ficar somente atrás da mesa. Então, dependendo quem é o nosso comandante, eu já sei qual é o nosso futuro nos próximos 4 anos. A pergunta é, candidata, uma vez eleita, quem será o seu comandante da Guarda Civil de Piracicaba? Essa pergunta é de suma importância, porque com essa resposta a senhora vai ganhar 500 votos de guarda direto ou vai perder os 500 e seus familiares. Desculpa a forma sisuda. Delima, questão importantíssima. A senhora sabe que a senhora é limitada na escolha, né? Então, olha só. Tem que ser alguém de casa. Deixa eu falar. Coisas importantes que você colocou. Piracicaba é uma grande cidade. Piracicaba tem história. A Guarda Civil Piracicabana tem a história de 117 anos. Tem que ser valorizada. Nós vamos sim priorizar a Guarda Municipal. Nós vamos priorizar a Guarda Civil Piracicabana. Está no nosso plano de governo, tá? Foi feito, já foi entregue, está nos nossos folhetos de divulgação das nossas propostas. Então você vai ver um item lá. Como é que nós vamos priorizar o trabalho e a carreira e dando todas as condições para a Guarda Civil Piracicabana? Primeiro, nós vamos planejar
a questão de reposição de estrutura, porque hoje em dia a Guarda Civil não tem nem veículos decentes para se locomover em Piracicaba. Não tem armamentos decentes. A gente sabe de guardas civis hoje que compartilham armas, né? Armas defasadas, armas que qualquer bandido aí na rua ligado ao tráfico de drogas tem armas muito mais tecnologicamente avançadas, muito mais, se quiserem, os guardas hoje estão em posição de fragilidade, tá? Estão em posição que podem ser alvos. Não podemos permitir isso. Nós temos que ser realistas, nós temos que dar mais condições para a Guarda Civil atuar e atuar na linha de frente como sempre fez. É uma instituição que tem que ser honrada em Piracicaba por toda a sua história e pelo exemplo às demais guardas de outras cidades paulistas. Então nós vamos dar mais condições, mais estrutura. E a questão que você coloca, que a questão de chefia da guarda é uma questão de suma importância. Tem que ser uma pessoa, né? E nós, Delima, você vai me entender plenamente, nós não podemos divulgar nomes agora, até porque agora nós estamos num momento de campanha. Desculpa interromper, eu respeito, eu entendo e respeito. Entretanto, eu preciso protestar, porque, independente, hierarquicamente, e o guarda sabe, Piracicaba sabe disso, hierarquicamente, o nome do comandante tem peso muito maior dentro da corporação do que o próprio... A guarda ela é extremamente autônoma. Tem um peso muito maior, do que o próximo comandante, o próximo prefeito. O futuro dos guardas está no próximo comandante e não no próximo prefeito. Porque o próximo prefeito vai ter que obedecer à legislação e a guarda tem essa vantagem, a legislação está definida. Entretanto, com um comandante... nós somos uma instituição paramilitar. A senhora, como professora de Direito, entende o que eu quero dizer. Claro. Eu acredito que dos 500 guardas de Piracicaba que está assistindo essa live hoje, esse vídeo, a senhora tem, olhando para a lente da verdade, eu preciso insistir, se a senhora me permite, somente se a senhora permitir. A senhora tem a oportunidade de ganhar 500 famílias abraçando o seu nome, levando sua campanha, acreditando, não pelos demais itens que são importantes, mas porque o nosso futuro enquanto profissional, não enquanto servidor, mas enquanto guarda, está simplesmente no nome do comandante. Se a senhora falar que é fulano, eu sei que pelos próximos 4 anos não vai cair uma folha na guarda, nem no outono. Entretanto, se a senhora falar que é Beltrano, eu sei que no dia seguinte a guarda muda o âmbito, o gás. Sim. Somos uma instituição de 2 pilares, disciplina e hierarquia. A senhora entende o que eu quero dizer? Entendi. Eu acho, Delima... Mas eu respeito Não, mas deixa eu eu te dar uma resposta aqui enquanto política. Nós estamos aqui com grandes ideias para Piracicaba, que nós queremos implementar, né? O nosso número, inclusive, é 51, grandes ideias para Piracicaba. E nós queremos combater o populismo, a demagogia. Por que eu não posso sair abrindo nomes para todas as categorias? Porque nós não queremos fazer um toma lá da cá. Eleição a gente ganha com as propostas e não posso simplesmente achar, então ele apoia ciclano, então vai votar nela esse ciclano. Então, assim, nós temos que ter um cuidado para ter uma indicação de forma técnica, que não seja uma indicação meramente com fim eleitoreiro. Isso é uma preocupação nossa por uma questão ideológica. Nós não estamos preocupados somente com agradar, ser populista, ser eleitoreira para ganhar uma eleição. Não, nós estamos preocupadas com fazer a coisa da melhor forma possível, da forma mais técnica possível e de forma a fazer Piracicaba ser grande novamente, tá certo? Eu acho que a gente pode falar essa palavra porque o que aconteceu recentemente com Piracicaba foi colocar Piracicaba numa condição de subserviência aos interesses, a outros interesses políticos do Estado, numa posição de menor importância, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sim buscar um profissional que tenha o respaldo da instituição. Isso é importantíssimo. Tem que ter o respeito por uma questão que você falou, que eu já abro o meu pensamento sobre isso, que é fundamental, que é a questão de respeito à hierarquia. Nós respeitamos a hierarquia. Até porque eu vim da minha carreira, né, uma carreira também acadêmica, mas enquanto advogada também, que a gente
passa por concursos, você respeita quem está superior na sua carreira, né? Quem tem a titularidade e tudo mais. Então, assim tem que ser também. Isso não é aleatório, isso é um sistema de governança que dá respeitabilidade à instituição. Então tem que ser uma pessoa de carreira, tem que ser uma pessoa com histórico de trabalho de prestação de serviços na guarda, tem que ser uma pessoa que tem mérito no currículo, pelos trabalhos realizados, né, que tem uma ficha limpa dentro da guarda. Então tudo isso é o meu compromisso, de Lima. Não é pegar uma pessoa que caia de paraquedas para governar a guarda sem ter o histórico da instituição, sem ter participado da construção do trabalho dessa instituição tão renomada, que é a nossa Guarda Civil Piracicabana. E nós temos que resgatar esse histórico, essa confiança, esse respeito que a população piracicabana tem pela Guarda Civil Piracicabana. E nós vamos sim dialogar com toda a Guarda Civil, porque nós temos que colocar na chefia da Guarda uma pessoa respeitada pela instituição, uma pessoa com condições, porque por mais que você tenha falado, né, que quem dirige a Guarda Civil é, né, o indicado, né, e que o prefeito não seria tão importante, né, na sua visão, eu quero dizer que... Só justificando, foi uma visão interna, tá? Interna. Mas veja, no caso, se eu for eleita prefeita de Piracicaba, nós vamos sim monitorar quem está no nosso secretariado, quem está nos cargos de comando de todas as instituições mais importantes piracicabanas. E nós vamos ter que monitorar dialogando e falando que... prestando contas do que eu lhe falei antes aqui nessa entrevista, que é a questão de produtividade. Eu quero ver a guarda trabalhando bem e quero ver a guarda sendo produtiva, né, combatendo, né, aumentando a segurança do cidadão piracicabano, e quero ver as pessoas trabalhando de maneira mais incentivada e feliz. Então, é claro que nós vamos monitorar o que o chefe da guarda está realizando. Mesmo que seja indicada uma pessoa ali, se não tiver, depois de um tempo, né, probatório ali, de 6 meses, 1 ano de trabalho, não tiver correspondendo às expectativas do cargo de confiança que lhe foi dado, terá que ser revisto. Isso será em todas as secretarias, com todas as pessoas que trabalharem conosco. Veja, porque você tem que ter as duas coisas, você tem que ter o currículo, a respeitabilidade da instituição, o histórico do trabalho, né, o mérito da pessoa, a ficha limpa, sobretudo, mas você tem que ter o quê? Ao longo dos nossos 4 anos de mandato, você tem que ter a correspondência ao nível de qualidade esperado, tanto por parte da Guarda Civil, que quer dirigida por um comandante, né, que tenha pulso, que leve a guarda e leve a outros patamares, quanto o cidadão piracicabano, que quer ter sim uma Guarda Civil forte, atuando ali nas ruas, junto à população. Então nós vamos atuar dessas duas maneiras. Nós vamos ter uma pessoa, com certeza, que os piracicabanos vão aprovar e, sobretudo, com o apoio da Guarda Civil Piracicabana, porque assim nós vamos reerguer o respeito dessa instituição. Obrigado, candidato. Eu agradeço a senhora pela participação e a senhora tem 1 minuto para as suas conclusões finais. Bom, de Lima, em conclusão, eu gostaria de agradecer muito por esse momento tão aprazível que nós passamos aqui no seu estúdio, do seu programa, do Sol. Agradeço a oportunidade de me dirigir aos servidores públicos piracicabanos, em novamente externar nossa preocupação com bandeiras tão importantes da categoria e que nós temos histórico, né? Então, por favor, deem uma olhada na internet, no Facebook, vejam a nossa atuação profissional em prol da defesa das aposentadorias dos servidores como um todo, enquanto categoria, para que a gente tenha uma gestão mais honesta dos fundos de pensão, né? Sem problemas de má gestão e corrupção. E olhem, sobretudo, as grandes ideias que nós temos para Piracicaba, né? O nosso número é o 51, o nosso plano de governo está no site www.ericagorga.com e nós vamos debater agora nas próximas semanas de campanha em Piracicaba. Então, convido a todos a nos enviarem perguntas, nós estaremos respondendo sempre, tá bom? Então, agradeço, nosso número 51 e... muito obrigada por tudo, de Lima. Muito obrigada. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, meu Deus.